Prontinho? Ok. Bom, então vamos lá. Peraí, deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Gente, perdoa se eu errar alguma coisa aqui, eu não tenho muito costume com o Zoom. Tá dando pra ver aí? Tá? Ok, então vamos lá, gente. Bom, estamos em mais uma reunião do BrainNet, como vocês já estão acostumados, todas as sextas-feiras. E agora a gente está no BrainNet System, desenvolvendo habilidades geradoras de riqueza. E esse sistema, como vocês sabem, ele foi preparado para a gente estar desenvolvendo todas as habilidades que vão ser responsáveis por trazerem o resultado do nosso time. E eles seguem basicamente a regra universal dos números de Pareto. A gente teve como inauguração a treinamento com o Martinho, em seguida a gente teve na semana passada com o Gui, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre persuasão e influência. Bom, primeiro de tudo, me apresentar. Eu sou a Bruna, eu tenho 22 anos, eu faço engenharia civil e trabalho na Hive como afiliada Pro. E, enfim, vamos nessa. Ah, eu acho que eu perdi um slide. Não, tá tudo certo. Bom, queria começar falando um pouco sobre o que é persuasão e influência e como que isso se diferencia de manipulação. Bom, persuasão é basicamente essa capacidade que a gente tem de apresentar argumentos, evidências, coisas que convencem as pessoas a seguirem certas atitudes, crenças ou comportamentos que a gente defende. E geralmente ela tem uma intenção ética, então ela busca convencer a pessoa com base em coisas reais, com base em coisas válidas, e na intenção de também estar agregando alguma coisa para aquela pessoa, não somente para a gente. Influência é bem parecido, mas ela pode ter intenção ética ou não. E se não for ética, já vai ser o caso de manipulação. E dependendo do propósito, dos métodos que você utiliza, ela vai envolver mais a parte de construção de relacionamento e poder pessoal. Então, por exemplo, como as pessoas, sei lá, te enxergam pela forma que você posta nas redes sociais, as pessoas se identificam com você e você acaba influenciando elas. Tipo um pouco do que a Isa faz e que eu tô sempre acompanhando ali. Bom, questão de manipulação, aí já é totalmente diferente do que a gente tenta fazer aqui dentro também. Porque é quando você tenta influenciar as pessoas para que elas façam algo que você só está pensando em você. Então, não é que nem no nosso caso, que a gente tenta levar a saúde para as pessoas, porque, assim, a gente tem esse propósito, a gente quer estar agregando na vida delas da mesma forma que a gente quer agregar na nossa. A manipulação, você só quer ganhar, e você não tá nem aí se aquilo vai fazer sentido para a pessoa ou não. E você vai estar explorando as vulnerabilidades da pessoa, a falta de conhecimento, e vai estar buscando dirigir tudo que ela está fazendo. Para fazer esse treinamento, eu usei as armas da persuasão como base. Eu li o livro e estudei muito o livro. E fica até de indicação para vocês: esse livro é maravilhoso. Eu aprendi muita coisa com ele e eu ficava o tempo inteiro assim que eu lia. Eu falava pro meu namorado: Meu, olha isso aqui, você precisa ver isso. E ele já tinha lido o livro, mas eu ficava mostrando para ele, porque, tipo, cara, isso é fantástico. E, enfim, basicamente, o Robert Cialdini ele fala sobre esses três princípios de influência, que é reciprocidade, compromisso, prova social, autoridade, afinidade e escassez. E eu vou explicar um pouquinho melhor cada uma delas. Tá? Bom, começando pela reciprocidade. É dando o que se recebe e se recebe de novo. Eu coloquei várias citações do livro e é justamente nesse sentido de você dar para uma pessoa para você receber, mas nisso que você está dando, você já está recebendo, porque aquilo vai virar outra coisa. Esse princípio sugere que as pessoas têm essa tendência natural a retribuir favores, a oferecer algo inicialmente para ela, ela se sente nessa obrigação de ter uma resposta. Então, por exemplo, sabe quando você ganha um presente de aniversário e você fica tipo, caramba, eu preciso dar um presente para essa pessoa de volta? É isso. Tipo, essa responsabilidade que a gente sente de ser recíproco. Então, eu, por exemplo, quando eu vou no aniversário de um amigo, eu sempre fico tipo, meu, será que esse amigo me deu presente? Porque assim, se ele não me deu, tudo bem se não der tempo de eu comprar o presente, mas se ele me deu, tipo assim, vai ser a maior vergonha da minha vida se eu não levar o presente pra ele. Porque eu tenho isso já comigo, e é o que eu imagino que muitos de vocês também tenham, porque acho que é universal, assim, até pelo livro você vê ele falando muito. É algo do ser humano mesmo. E aqui um pouco de, tipo, coloquei sugestão, então, estratégia é oferecer algo de valor antes de fazer uma solicitação para a pessoa. Então, eu vou te dar isso e você faz isso, com exemplos práticos. Eu vou te dar uma amostra grátis, eu vou te dar um brinde, eu vou te fazer um favor antecipado e coisas nesse sentido.
E aí, dentro da reciprocidade, a gente tem a técnica do recuo estratégico barra concessão. Então, o que que é isso? É quando inicialmente, você faz uma solicitação para a pessoa, você pede para ela comprar um produto, por exemplo, é muito maior do que você quer realmente que ela compre. Por quê? Ela vai falar não. E aí você vai poder falar assim, tá, então, pelo menos, compra isso aqui. E a pessoa vai se sentir na obrigação, tipo, porque você reduziu muito do que você estava oferecendo para ela. Eu até anotei para não esquecer de anotar. Por exemplo, quando eu comentei de produtos, assim, a gente poderia, por exemplo, oferecer um combo de produtos para a pessoa, e a pessoa fala, tipo, ah, não, é muito caro, é muita coisa, eu não preciso de tudo isso. Aí você fala, não, tudo bem, então compra pelo menos esse aqui, ó, que vai resolver exatamente o problema que você tem, é o mais importante para você agora, e depois a gente vai vendo se os outros se encaixam, enfim. Ou outro exemplo que ele dá no livro, que foi uma situação que ele passou, que um escoteiro chegou para vender um convite para ele, um ingresso para ele, alguma coisa assim, e aí ele falou pro menino, tipo, não quero, não tô interessado, blá blá blá. Aí ele falou: ah, então tá bom, então já que você não vai comprar o ingresso, sei lá, tipo, era R$ 10 o ingresso, coisa assim. Falei, então compra 2 chocolates meus. E cada chocolate era, tipo, 4. Vai, ele gastou quase R$ 8 pra pra, tipo, comprar um negócio que ele não precisava, só porque ele ficou nessa sensação de, tipo, mano, mas o menino já, tipo, já me fez um favor, ele já fez uma coisa aqui pra mim, então eu preciso retribuir, eu preciso comprar alguma coisa dele, mesmo que eu nem goste de chocolate. E eu gosto muito de usar esse exemplo, tipo, quando eu trabalhava com empresa júnior, eu trabalhava com venda de projetos de engenharia e arquitetura. E geralmente a gente oferecia para a pessoa, tipo, todo o projeto da casa dela. Então, desde a parte elétrica, hidráulica, arquitetura, engenharia, enfim. Só que a pessoa só queria um projeto arquitetônico, ela só queria ver como que vai ficar a casa dela. E aí, no final, a gente falava, tá, então, já que você não vai fechar tudo isso aqui, então fica só com o projeto arquitetônico, que é o seu problema. E aí, é muito mais fácil da pessoa dizer sim. Agora, a segunda é compromisso. Então, é mais fácil resistir no princípio do que no final. As pessoas, elas têm esse desejo de sempre serem consistentes, serem, como que fala, coerentes com o que elas demonstram ser ou com o que elas se comprometeram antes. Então, por exemplo, se você, sei lá, se todo mundo sabe que você é um torcedor fanático do Palmeiras, tipo assim, cara, você vai se obrigar a continuar sendo um torcedor do Palmeiras. Porque, tipo assim, já tá tão intrínseco a você que tipo, é você ser coerente assistir um jogo do Palmeiras, você torcer pro Palmeiras. É tipo isso. E aí, estratégia. É começar com pequenos compromissos para ter compromissos maiores posteriormente. Um exemplo prático, peça pequenos favores ou concordâncias antes da pessoa fazer uma grande solicitação. E aí, tipo, o que eu queria comentar nessa parte é que, assim, no livro ele menciona a história de um casal que o cara bebia, dava um monte de trabalho pra mulher e ele não. Enfim, ela não tava de saco cheio dele. E aí eles terminam. E aí depois ele vem atrás dela, não, porque eu vou mudar, porque não sei o quê, blá, blá, blá. E ela já tá, tipo, prometida pra casar com outro cara. Mas aí quando ele chega e promete que vai mudar, ela fala, tipo, ai, tá bom, eu vou dar uma segunda chance pra ele. E depois disso, o casamento deles ficou uma maravilha. Por quê? Ela se comprometeu de que ela ia fazer dar certo. Porque ela já tinha assumido o BO de, tipo, voltar com ele. Então agora ela tinha que fazer dar certo. Porque ela não queria ter que voltar atrás depois e ser incoerente com o que ela tinha se proposto a fazer. A gente tem muito isso, né? E até mesmo uma coisa que eles falam no livro é justamente a técnica da bola baixa. Que você começa fazendo uma oferta muito boa para a pessoa e a pessoa ela vai querer, ela vai se atrair. E aí, depois que a pessoa aceitou, você vai falar, ah, então, falando, já que você quer isso, ó, eu esqueci que tem isso aqui, tem esse detalhe aqui, eu vou ter que conversar com o meu chefe sobre tipo, sobre esse desconto que eu tinha te dado, parece que ele não tá mais valendo. E aí a pessoa, tipo, ela vai repensar, tipo assim, ela vai falar, tipo, meu, mas e se eu voltar atrás, tipo, vai ficar chato, eu falei que eu queria. Mas agora que ele falou que talvez não tenha aquele desconto, eu vou falar que eu não quero mais. Então a pessoa ela tenta se manter coerente. Uma coisa que eu achei muito legal no livro também é que ele cita sobre uma comunidade no Iowa, que era assim, eles chegaram com um desafio para a população de, durante o inverno, eles reduzirem o gasto de combustível que eles tinham. E aí,
Tá, mas com, o que que eles iam ganhar com isso? Aí eles falam assim: ah, não, se a sua família reduzir o gasto, vocês vão sair no jornal da cidade falando que vocês são sustentáveis e não sei o quê. E aí, por vários meses, isso aconteceu. Só que depois que isso acabou e eles não publicavam mais no jornal, as famílias continuaram a fazerem isso, até começaram a reduzir ainda mais o gasto delas. Por quê? Porque já estava para a cidade inteira que elas eram sustentáveis. Então, como que elas iam parar com aquilo? Sabe? Tipo, é igual uma pessoa que fala que, sei lá, que ela faz dieta, que ela tem um estilo de vida saudável. Se do nada ela começa a postar o tempo inteiro que ela tá comendo besteira, você vai ficar meio assim, tipo, pô, por que você tá fazendo isso? E a pessoa vai se sentir desconfortável de estar mostrando o que ela não era, que ela não mostrava ser antes. Bom, em sequência a gente tem a técnica da aprovação social. Então, onde todos pensam igual, ninguém pensa muito. As pessoas têm essa tendência de comportamento, em momentos de muita incerteza, de muita insegurança, a seguirem o que as outras estão fazendo. E é muito, muito doido, assim, porque ele cita no livro que algumas vezes pessoas são mortas na rua, tipo assim, durante o dia, no meio de um monte de pessoas, e ninguém vê. E por que que ninguém vê? Porque todo mundo tá tão, tipo assim, inseguro de reparar nas coisas que a pessoa só quer seguir aquele caminho, assim, tipo, ir até o final, chegar em casa e pronto, acabou. Eu lembro que eu era assim em São Paulo. Tipo assim, eu saía da minha casa, tipo, pra pegar o metrô pra ir pro cursinho, e eu ia o caminho inteiro assim, tipo, eu não olhava pra nada, porque eu tinha tanto medo de acontecer alguma coisa comigo. E é justamente isso, você fica tão concentrado em você, porque você tem tanto medo das incertezas que estão ao seu redor, que você, tipo, não presta atenção. E aí nisso pode ter uma pessoa sendo assassinada do teu lado e você nem vê. E, enfim. E a estratégia é destaque evidências de que os outros estão fazendo o que você quer que a pessoa faça. Então, ah, ó, tá vendo? Esse produto aqui todo mundo tá comprando. Fulano lá que você segue tá comprando. Exemplo prático, né? Depoimento dos clientes satisfeitos, que a gente já faz. Número de vendas e popularidade nas redes sociais. E isso da aprovação social também, outra coisa que é muito óbvio, que a gente nem percebe que acontece, é os risos na TV. Tipo, quando a gente tá assistindo uma comédia, tipo, sei lá, Friends, e quando tem uma piadinha eles dão risada. Tipo assim, por que que isso acontece? Porque eles querem que a gente ri. Tipo assim, aquilo tipo, instigando você a dar risada também. Talvez se não tivesse aquela risada, você nem ia dar risada. Eu já parei pra fazer essa reflexão, eu acho que eu não riria em muita coisa. E outra coisa que eles falam no livro também, e que é muito interessante você pensar, é, tipo, se você estiver num show, passando mal, tipo, como que você vai pedir ajuda da pessoa? Você vai parar no meio do nada e ficar, tipo, meu Deus, me ajuda? Não, porque ninguém vai te ajudar, ninguém sabe o que tá acontecendo, ninguém sabe se aquilo é um truque pra te roubar. Tipo, eu conheço pessoas que já foram assaltadas assim, então como que você vai, sei lá, se você estiver passando mal, pedir ajuda? Você tem que responsabilizar alguém, então você tem que ir diretamente numa pessoa e falar, fulano, você chama a ambulância, porque é o único jeito de uma multidão alguém te prestar socorro, porque se uma pessoa não prestar socorro pra você, é muito difícil que as outras vão, tipo, ninguém vai perceber. Eles vão seguir a multidão, porque é assim que a gente faz, é um instinto nosso, tipo, é uma coisa até animal, que a gente segue isso pra se proteger até de certa forma. E outra técnica que tem é de afinidade. Então, a tarefa principal de um advogado de acusação é fazer com que o corpo de jurados goste do seu cliente, e não o contrário. As pessoas são mais facilmente persuadidas por pessoas que elas gostam. Opa, peraí, só um minutinho, vou beber água. Enfim, eu tô falando muito rápido, né? Daí a garganta fica seca rápido, mas enfim. As pessoas são mais facilmente persuadidas por aquelas que elas gostam ou que têm semelhanças com elas. Então, criar uma conexão pessoal ou destacar características comuns pode aumentar sua influência. Estratégia: crie conexões pessoais, destaque semelhanças ou interesses compartilhados. Exemplos práticos: estabeleça rapport, encontre pontos em comum, mostre interesse genuíno. Eu não sei se vocês já são familiarizados com essa palavra rapport, mas eu lembro que logo que eu entrei no mundo de vendas, assim, foi algo que eu aprendi assim logo de cara, eu achei sensacional, porque é você justamente criar essa conexão com a pessoa, e é o que a gente fala tanto na raiva de criar relacionamentos, de tipo, se aproximar de quem a gente tá vendendo e não só chegar vomitando e tipo, o meu fim é só vender. Então, estabelecer um rapport, tentar encontrar conexões com aquela pessoa. Por exemplo, sei lá, se a pessoa gosta de tênis, o Martinho sabe que a pessoa gosta de tênis, então ele vai falar de tênis com ela. Ou, sei lá, eu faço engenharia civil, eu vejo que a pessoa fez engenharia civil, então eu vou usar isso como rapport, como um momento da gente se conectar.
E dentro de afinidade, no livro ele fala sobre vários motivos pelos quais a gente gosta de alguém. O primeiro é a atratividade física. A gente atribui automaticamente a indivíduos de boa aparência traços favoráveis como talento, gentileza, honestidade e inteligência. E, gente, isso, um exemplo muito famoso, que eu não sei se vocês já viram, mas bem possível vocês já terem ouvido falar, é sobre o Ted Bundy, o assassino, o serial killer, que tinha, acho que nos anos 80, não lembro, que ele, cara, ele, tipo assim, ele, ele fazia atrocidades, assim, tipo, cara, eu não vou nem falar aqui, porque é muito pesado. E tinha pessoas, mulheres, que eram as principais vítimas dele, que defendiam ele. Por quê? Porque ele era bonito. Porque ele gerava essa simpatia, assim, as pessoas se sentiam atraídas por ele. E no livro fala que tem estudos, assim, tem pesquisas que mostram que a maioria das pessoas que são inocentadas, tipo, num júri, são atraentes, são minimamente atraentes. Então, é muito doido você saber disso, assim. Outra parte também é semelhança, as pessoas gostam de pessoas que são parecidas com elas, então a gente sempre vê falar sobre representatividade justamente por causa disso. A gente quer ter alguém parecido com a gente pra gente conseguir se imaginar naquele mesmo lugar. Então, sei lá, se você vai conversar com uma pessoa que é hippie, pô, se veste igual hippie, tipo, é um bom jeito de você manter uma conexão com ela. Você não vai chegar lá todo engomadinho, de terno, pra uma pessoa que é hippie. Tipo assim, ela vai falar, tipo, mano, sai daqui, não tem nada a ver. Então, você saber se adaptar muito bem com as pessoas com quem você tá conversando, com os seus prospects, no caso. E elogios. As pessoas geralmente respondem positivamente quando elas se sentem apreciadas e valorizadas. E elogios sinceros podem fortalecer os laços emocionais e criar uma predisposição para gostar da pessoa. E assim, nessa parte de elogio também é muito. Você tem que tomar muito cuidado, porque o elogio exagerado ele pode se tornar um alerta para a pessoa. Tipo assim, sei lá, essa pessoa só tá me elogiando porque ela quer empurrar uma coisa e não levar aquilo a sério. Então tem que ser um elogio sincero, verdadeiro, uma coisa que você realmente enxergou naquela pessoa. E tipo assim, é aquilo e pronto, não precisa ficar caçando coisas que às vezes nem tem, aumentando coisa pra tipo ficar elogiando, porque aí vai virar bajulação e a pessoa vai ficar tipo, meu, essa pessoa só tá tentando me empurrar, ela só quer me vender. Então, ter muito esse cuidado. Como exemplo, nessa parte de elogios, no livro fala sobre o maior vendedor de carros do mundo. Eu não lembro do nome dele agora, eu esqueci de anotar. Mas o que ele fazia? Todos os meses não, todas as datas especiais, tipo Ano Novo, Natal, Páscoa, ele mandava uma carta, um bilhete para todos os clientes dele, falando, tipo, gosto de você. Tipo assim, que bobo, mas as pessoas elas gostam disso, elas querem sentir que as pessoas gostam dela. Ninguém quer que, tipo, a gente não seja amado, né? Então. É uma forma muito legal de você manter esse carinho. Então, tipo, de vez em quando, manda para aquele seu cliente, tipo, oi, fulano, tudo bem? Feliz Natal, feliz Ano Novo, tipo, para você ir cultivando essa relação, sabe? Para ele continuar lembrando de você, você continuar fazendo parte da vida dele. Eu acho que o follow-up é muito disso também, de você não só ir atrás dele para quando você precisa fazer um fechamento, precisa marcar uma reunião, mas também para não sair da vida dele. Tipo, você não quer que daqui 2 anos ele se esqueça de você. Você quer que daqui 2 anos ele esteja comprando Hive ainda. Então, manda um Feliz Natal, manda um Feliz Ano Novo e manda um Feliz Aniversário. Importante, é legal você saber quando é aniversário, ficar de olho, enfim. E aí, outros motivos, contato e cooperação. Então, o aumento da familiaridade por meio do contato repetido com uma pessoa, um objeto. E isso é muito legal. No livro ele fala sobre, tipo, se você pegar uma foto sua, da forma que você tira na selfie, assim, tipo, que tá espelhada, você vai achar mais bonito. E se você pegar uma foto que não tá espelhada e dar pro seu amigo e falar qual que você acha mais bonita, ele provavelmente vai achar a foto espelhada, não espelhada, mas bonita. Por quê? Porque é o jeito que ele tá acostumado a te ver. E você vai sempre preferir o jeito que você tá acostumado a se ver. Eu, por exemplo, agora, no momento, o meu Zoom, ele tá programado pra me ver como se vocês estivessem me vendo. E eu fico agoniada, porque parece que não sou eu, parece que é outra pessoa, porque eu não tô acostumada. Mas pra vocês é o jeito que eu sou sempre, então não faz diferença. E outra coisa que eles falam também é sobre essa colaboração, cooperatividade. Então, como que isso pode fortalecer os laços com as pessoas? É, por exemplo, eu, assim, como que fala?
o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É tipo isso. A gente, mesmo que a gente não se goste, a gente se junta em prol de um bem comum, em prol de uma meta e qualquer coisa assim. E uma outra coisa que eu pensei, que também ele menciona um pouco no livro, é sobre você querer, até naquela parte de reciprocidade, tipo, retribuir coisas para as pessoas. Eu, até essa semana, eu tava conversando com um nutricionista e eu nem cheguei a fechar com ele e, tipo, ele continuou me ajudando. Eu expliquei a minha situação pra ele. Eu falei: olha, eu tô passando por um momento muito difícil na minha vida, tô tendo que lidar com o meu apartamento que deu problema, eu vou ter que fazer mudança, tô doente, um monte de coisa. Então, eu não vou conseguir fazer a consultoria agora, não vou conseguir me dedicar. E mesmo assim, ele continuou me mandando coisas. Cara, isso cria uma afinidade muito grande. Você fala: pô, a pessoa tá colaborando, ela tá me ajudando, sabe? Ela tá sendo presente na minha vida dessa forma. E, por último, associação positiva, então, criar associações agradáveis, celebrar conquistas, promover um ambiente positivo e vincular alguém ou um produto a memórias agradáveis. Por exemplo, no sentido contrário, quando, quando você tem que dar uma notícia ruim, é muito pior. Porque você tem aquele medo de que, se você der uma notícia ruim, provavelmente a pessoa vai associar aquela notícia ruim a você. Isso acontece muito com pessoas que trabalham com previsão de tempo. Porque eles, às vezes, dão um tempo ruim e, sei lá, cai a casa da pessoa. Tipo, eles vão culpar. Isso é de verdade, gente, isso acontece. A maioria das pessoas culpa a pessoa que deu a notícia, e não simplesmente a natureza, Deus e o que fez aquilo acontecer. Porque é quem trouxe a notícia, é o mensageiro. A gente tem essa tendência a culpar o mensageiro. Então, tem que ser da forma mais positiva possível essa associação. E, por exemplo, uma associação muito óbvia, que já aconteceu bastante, vocês já devem ter visto, quando mostra uma cerveja. Geralmente tem uma mulher junto, uma mulher bonita. Por quê? Qual é o público da cerveja? É um homem. A maior parte é o homem. E a maior parte dos homens, assim, pelo menos, são, acho complicado falar disso, mas enfim, a maioria dos homens se sentem atraídos por essas mulheres. Então, eles precisam de algo ali pra chamar a atenção deles além da cerveja. Porque senão, tipo, o que aquela cerveja tem de diferente de outras? E na hora, a mulher é a primeira coisa que ele repara. Então, tipo, pô, se eu tomar aquela cerveja, eu com certeza vou ter uma mulher bonita dessas do meu lado. Não vai, mas ele vai pensar, ele vai ter essa sensação. Então, procurar essas associações positivas. E até nisso é muito legal a gente avaliar, por exemplo, as pessoas que a gente coloca na Hive para divulgar os produtos. Por exemplo, quando teve aquele evento com o Lapa Team e várias influenciadoras. É esse tipo de pessoa, é esse lifestyle que a Hive quer passar. Então, é essa associação que a gente quer que as pessoas tenham quando pensam nos nossos produtos, que ela vai ter aquele lifestyle, porque é isso que a gente quer que ela tenha. Outro gatilho também é de autoridade, então siga um especialista. As pessoas são mais propensas a seguir conselhos ou instruções de figuras que são autoridades conhecidas, e esse princípio é aplicado quando se destaca a experiência, credenciais ou status de alguém para influenciar o posicionamento. Estratégia: destaque credenciais, experiência ou posição de autoridade. Exemplo prático: fazer uma apresentação dos títulos acadêmicos, certificações ou depoimento dos especialistas. Bom, nessa parte do livro, eu fiquei, assim, muito impactada, porque ele fala sobre um experimento que foi feito em que um professor fazia a pergunta para o aluno e se ele errasse, ele levava um choque. Mas quem aplicava o choque nele era outro aluno. E, tipo assim, até chegar num limite que era absurdo, o outro aluno não parava de aplicar a punição. E ele tinha esse poder de falar: não, eu não quero, tipo, eu não vou fazer isso. Mas ele não parava, porque o professor estava mandando. E o professor era a autoridade. Quando trocava os papéis, tipo assim, era o professor sofrendo o experimento e dois alunos perguntando e aplicando a punição, ele parava. Por quê? Porque o aluno é par dele, então ele não tem essa sensação de autoridade igual ele tem do professor. E isso é bizarro, assim, até no livro ele faz várias comparações, tipo, será que essas pessoas são sádicas, pessoas que fazem isso? Mas não, eles só estavam seguindo uma autoridade. E um problema até disso é que quando a gente tem. Meu Deus, desculpa o barulho. Quando a gente tem, por exemplo, um médico cometendo um erro, qual que é a tendência? Que o erro continue. Se o médico prescreve um remédio errado, provavelmente a enfermeira que vai aplicar aquele remédio vai continuar com ele errado, porque é muito difícil ela parar e questionar o que o médico fez. As pessoas não têm esse hábito de questionar uma autoridade, de parar e pensar: pô, mas será que ele fez certo? Será que ele não errou? Vou conferir para ver se realmente faz sentido isso daqui. Bom, acredito que seja o último já.
O gatilho da escassez é, para amar qualquer coisa, basta perceber que ela pode ser perdida. Então, a percepção de escassez ou exclusividade de um produto ou oportunidade, ela pode aumentar o valor percebido dele. As pessoas tendem a desejar mais aquilo que é percebido como raro ou difícil de obter. Estratégia: destaque a exclusividade, a rareza ou o limite de tempo para a oferta. Exemplo prático: promoções por tempo limitado, quantidades limitadas, ofertas exclusivas e etc. Acho que esse talvez seja o mais fácil que a gente consegue aplicar, assim. Tipo, mas se você não comprar, vai entrar em falta. Assim, pelo menos esse é um que eu tenho usado bastante, porque os nossos produtos acabam assim, né? Então, quando eu tô oferecendo pra alguém, eu já falo, ó, corre, porque tá acabando muito rápido. E não é nem mentira, assim, não é nem pra usar isso, na verdade, é verdade mesmo. E até com isso eu consigo citar, eu coloquei essas duas frases, mas antes disso eu queria dar dois exemplos que eu achei bem engraçado que aconteceram essa semana e um outro que eu tava lembrando enquanto eu fazia o treinamento. Não sei se vocês souberam que a Starbucks vai fechar, não vai ter mais no Brasil, enfim. E tem uma Starbucks aqui no shopping do lado da minha casa. Só que desde que eu fui embora para São Paulo, eu sempre tive uma Starbucks perto. Eu estudava em um cursinho que tinha uma Starbucks no cursinho. E eu nunca liguei pra Starbucks, porque eu falava, tipo, isso aqui é muito superestimado, tipo, é muito caro e nem tem graça. Tipo, eu nunca gostei de Starbucks. E aí, agora que eu descobri que vai fechar, eu estava passando no shopping hoje pra ir pra academia, que a academia é dentro do shopping. E eu fiquei pensando, nossa, e se eu pegasse um Starbucks? Porque vai fechar e depois eu não vou conseguir pegar. Tipo, pra quê? Eu nem gosto, mas só por ter essa sensação de que vai fechar, eu vou perder, eu não vou poder pegar mais, eu quis ir lá pegar. Então, é muito curioso como a gente faz isso. E até mesmo a Hive. Eu entrei na Hive em um momento da minha vida que eu não conseguia abraçar mais nenhuma responsabilidade. E eu fiquei meses sem conseguir fazer um negócio porque eu tava, tipo, atolada de coisa. Porque eu não queria perder a oportunidade, porque eu tinha medo de que se no futuro eu quisesse, eu não ia conseguir. Então, acho que é algo bem legal, assim, pra gente usar. E aí, duas frases do livro que eu destaquei, que eu achei bem legal, é que sempre que a livre escolha é limitada ou ameaçada, a necessidade de conversar nossas liberdades faz com que as queiramos bem mais do que antes. Portanto, quando a escassez crescente ou qualquer outra coisa interferir com o nosso acesso anterior a algum item, reagiremos contra a interferência, desejando o item e tentando possuí-lo mais do que antes, que é a teoria da reatância psicológica do Jack Brain. E menos é melhor do que perdido. Ele cita isso no livro e eu acho que faz todo sentido, porque a gente prefere ter menos do que simplesmente perder aquilo que a gente tá em exposição. E mais um exemplo assim do que ele cita no livro, só para encerrar. Ele fala sobre um leilão de um filme que nem era tão requisitado, mas de repente o estúdio de gravações decidiu que ia vender aquele filme por leilão. E simplesmente as maiores emissoras começaram a, tipo, dar lances muito altos. E quem perdeu saiu feliz. Porque falou, cara, não valia tudo isso. Eu não sei nem por que que eu tava tão envolvido naquilo. Por quê? Porque ele tava justamente com medo de perder. E aquele que saiu como ganhador do leilão ficou questionando, tipo, cara, por que que eu gastei tudo isso? Tipo, nem valia tanto. Mas porque ele tava com essa sensação de que ele ia perder se ele não conseguisse. E aí, quando ele conseguiu, ele viu que aquilo nem valia tanto quanto ele queria. E, bom, é isso. Eu coloquei essa frase, é tudo isso, porque uma coisa que eu aprendi no movimento Empresa Júnior é que a gente tem esse costume de falar, é só isso. Mas não é só isso, é tudo isso. Como eu falei, estudei bastante, espero que vocês tenham conseguido aproveitar e espero ter contribuído de alguma forma. E é isso, muito obrigada. Se tiverem dúvidas, eu não sei o quão bem eu vou conseguir responder, mas pode mandar que eu tento. É isso, gente, muito obrigada.